Muito boa noite a todos. É um prazer novamente estarmos juntos nessa sintonia, porque estamos todos sintonizados uns com os outros, mesmo à distância. E nesse momento queremos nos sintonizar com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre, nosso amigo, com a espiritualidade amiga que nos envolve, nos acompanha, nos incentiva, nos estimula, nos orienta, em nome de Jesus. Obrigado, mestre amigo, por essa oportunidade de lermos, meditarmos e refletirmos em suas lições. Que o seu amor nos conduza, nos encha o coração de paz e de alegria. Que assim seja, Senhor. Hoje, continuando nosso estudo do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, pelo escritor maranhense Humberto de Campos, maranhense quando estava aqui encarnado, né? Hoje ele pertence às regiões espirituais. Então, nós vamos aqui no capítulo 22 do livro Boa Nova, que fala da a mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam do lago, né? Mansamente, como tocadas por uma força invisível da natureza. Quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos. — Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com o seu olhar penetrante. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber por um gesto os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando os seus escrúpulos, em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu, com brandura, quase sempre, Pedro, quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma. É o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente. Então, Pedro, ele não concordava com o ponto, mas ele tocava com muito respeito a Jesus. Porque ele sabia que Jesus era o mestre. Então, ele, com todo aquele respeito, ele questionava que a lei, né, a lei mosaica, exigia que a mulher adúltera, a mulher pecadora, fosse apedrejada. E Jesus diz, quase sempre é o homem que destrói a vida da mulher. Colocação de Jesus. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Então, Pedro estava com medo do que podia acontecer com Jesus, porque Jesus aceitava que aquelas meretrizes, as mulheres consideradas de má vida, fossem ouvi-lo, participassem, acompanhassem as suas pregações. Ele não as rejeitava. Então, Pedro falava, olha, os costumes aqui são muito duros, eu temo pelo Senhor. E aí Jesus disse, nada temas por mim, Senhor, porque eu venho do meu Pai, e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes, como a nós mesmos. Porque a lei antiga,
A lei também que está lá no Antigo Testamento também falava para amar os semelhantes, amar o próximo como a si mesmo. Isso está lá no Levítico, no livro do Levítico, um dos livros de Moisés, um dos 5 livros que são atribuídos a Moisés, né? E aí ele fala, e o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, seja pela expressão de sua ignorância, seja pelos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. Então, como Jesus tinha carinho, né? Jesus não era ríspido, duro, intransigente, como nós somos. Nós gostamos de condenar os outros, né? Nos sentimos superiores. Jesus não era assim, ele acolhia. Ele não concordava com o erro, mas ele acolhia o doente espiritual para poder curá-lo. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos. Mestre, retrucou, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Então, Pedro já está levando assim, né? Pelo que você está falando, então a mulher é superior ao homem. Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões um mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, mas muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade, de todo o amor. Então, as mulheres, né, todos aqueles famosos, ainda mais naquela época, né, que a mulher não tinha direito a praticamente nada, então, todos eles eram conhecidos, políticos, religiosos, etc., guerreiros, mas todos eles tiveram uma mãe, tiveram irmãs, e que passaram anônimas, né, anonimamente pela história. E aqui ele fala, o ruído é dos homens, mas Deus também é anônimo. Deus não fica se mostrando, né? Então, as mulheres estão mais próximas de Deus, porque eles têm um sentimento mais desenvolvido, que é o que mais importa, né? Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão podem parecer um castelo de falsos esplendores. O sentimento é que norteia a nossa vida. A razão nos auxilia a realizar, mas quem direciona o que devemos realizar, o bem ou o mal, são os nossos sentimentos. Se eu gosto de sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, a minha razão vai servir a esses sentimentos. E eu vou fazer o mal. Mas se eu guardo sentimentos de misericórdia, de compaixão, de amor, né? A minha razão vai servir a esses sentimentos e eu vou fazer o bem. Simão Pedro ouvia o mestre, tomado de profundo enlevo. Tens razão, senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro.
Temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo do Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Então, a missão mais sublime de construção evangélica dentro dos corações. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário. Então, 2 dias se passaram, já pula a história e passa 2 dias depois da crucificação de Jesus, né? Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Eles ficavam se questionando por que Jesus se sacrificou, por que Jesus morreu daquela forma. Então, o raciocínio não conseguia atender, né? Ou entender também esse gesto do Cristo de se deixar crucificar. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Não era Jesus o poderoso Filho de Deus, que consolar os tristes, ressuscitar a mortos, sarar enfermos? Por que não conjurar a traição de Judas? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Isso é uma coisa que foi muito difícil deles compreenderem, porque eles entendiam, e pela tradição, o Messias que eles esperavam é alguém que vinha, era um guerreiro que vinha libertá-los do poder, né, de Roma, no caso, que eles estavam subjugados por Roma, e estabelecer um novo reino de paz, mas um militar, um rei humano. E Jesus era o Messias, mas o Messias, em vez de ter esse poder, ele se deixou sacrificar. Então era difícil. E Paulo teve muita dificuldade de convencer os demais judeus do porquê disso. E daí Paulo criar, inclusive, a ideia, né, a analogia do cordeiro que derrama o sangue, que Jesus derramou o sangue também como o cordeiro fazia, né, como o sacrifício se fazia, os judeus costumavam fazer para apagar os pecados do povo, e no ano seguinte tinham que fazer outro sacrifício. Paulo entendeu dessa forma também, que Jesus teria morrido para apagar os pecados da humanidade, só que para sempre. Não precisava acontecer de novo, né? Foi a maneira que ele encontrou para entender o que ele achava incompreensível. Embora amasse Jesus, ele criou essa imagem que até hoje grande parte da cristandade ainda entende assim, esquecendo que Jesus veio para nos dar vida, que o mais importante para nós, espíritas, não é a morte de Cristo, é a sua vida e os seus exemplos. A sua morte foi apenas um exemplo de renúncia e dedicação que ele deixou, e de perdão, né? Ele era o único que poderia condenar os seus algozes, porque todos nós temos dívidas e débitos do passado, dessa ou de outras encarnações, e ele não, ele era puro. E mesmo assim ele perdoou. Então esse foi um exemplo que serviu para a gente, na nossa visão, na visão que os amigos espirituais nos trazem. Mas foi muito difícil para aquelas pessoas, principalmente os judeus, mais instruídos, como Paulo, entenderem esse sacrifício, né? Tinha excesso de cérebro e, às vezes, o coração ainda não estava totalmente desenvolvido para compreender o sacrifício. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior. Então, eles começaram a esquecer Jesus, porque eles ficavam preocupados em tentar entender isso. Esquecida a sua exemplificação. Quer dizer, até hoje, a exemplificação de Jesus está esquecida para grande parte dos cristãos. Eles se preocupam muito mais em falar que Jesus morreu por nossos pecados e tudo mais, do que tomá-lo como mestre, porque era assim que os discípulos tratavam ele, como mestre. Um mestre que ensina.
Então, os exemplos e os ensinamentos de Jesus ficaram deixados de lado. A cristandade foi deixando aos poucos para assumir um outro tipo de questionamento. Se Jesus era filho de Deus, era o próprio Deus, e se levaram 300, 400 anos discutindo isso. E deixando de lado a mensagem sublime do Evangelho. Né? De uma certa forma, a gente pode dizer que para o Espiritismo, né, para a mensagem espírita, a Galileia é mais importante que Jerusalém, onde ele morreu. Né? A Galileia, onde ele transmitiu os ensinamentos, onde ele se exemplificou a maior parte da vida, embora ele fosse, vez por outra, a Jerusalém até fazer a última viagem, onde ele pereceu, onde ele foi crucificado, mas a Galileia foi o lugar, palco das suas divinas palavras e exemplos entre nós. Então, para nós, espíritas, a Galileia é mais importante que Jerusalém. O barco da fé não sossobrara, quer dizer, não ir a pique, não virou, não naufragou inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Então, entre os discípulos, aqui diz Humberto Campos que Maria estava com eles. Então, como Maria chorava, né, tudo mais, então o barco da fé não havia se perdido, porque havia dúvidas, né, sobre tudo o que aconteceu. O Messias redivivo, porém, Jesus em espírito primeiro, e depois ele se materializa num processo que é conhecido por todos aqueles que estudam o Espiritismo, a materialização. Mas antes, ele estava ali em espírito observando os seus discípulos. E depois, quando ele se materializa, mostra que ele entra naquele cômodo em espírito, porque a porta estava trancada, é dito isso no Evangelho. Ele entra em espírito, depois ele toma a forma, né, que ele tinha anteriormente, e num processo de materialização, né, perfeito, muito superior à materialização que nós, muitas vezes, ou que já foi documentado nos fenômenos espíritas. Jesus era o mestre, ele tinha todo esse poder, então ele fez uma materialização perfeita, né, que deixou até os próprios discípulos em dúvida, sem entender bem o que estava acontecendo. Mas aqui fala Humberto Campos que ele estava, né, ali observando os discípulos em espírito e como pastor que contempla o seu rebanho desavorado. Desejava fazer ouvir a sua palavra dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. Não é o raciocínio, é a fé e o amor que consegue vencer essa barreira. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala, Maria Madalena, se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Ainda uma vez queria contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziram no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Então, ela não estava interessada em saber, né, questionando por que Jesus, por que o Messias, por que isso. Ela sentia saudade. Ela queria ir ali no túmulo para beijar por uma última vez aquelas mãos daquele homem que a perdoou, que ensinou caminhos novos para ela e que ela amava profundamente. Estupefata por não encontrar o corpo bem amado, né, o corpo dele foi retirado pelos espíritos, né, dali, para não haver confusão. Né? Ela já se retirava entristecida, para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro,
Mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inolvidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos, num suave transporte de afetos. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas. Era a promessa de Jesus que se cumpriu. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Não é a ressurreição que deu eternidade ao cristianismo. É o fato de ele ter ressurgido, aparecido de forma tão clara aos discípulos, que deu a certeza da continuidade da vida. E Jesus continuava vivo. Né? A mensagem da alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. Ela foi a primeira a ver Jesus. E foi porque ela foi atrás do corpo de Jesus de uma forma por amor, simplesmente. Sem questionamento, sem... Ela estava ali como alguém que queria fazer um último gesto de amor, de caridade àquele que lhe deu tanto. Né? O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez, de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor. Morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo, e outros ouvidos lhe escutaram a voz doce e persuasiva. Como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Então, depois os próprios discípulos viram Jesus, né? Mas ela foi a primeira. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição por meio da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param, apenas, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. E observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo, perguntam espantados, como Ernest Renan. Ernest Renan foi um historiador e filósofo francês, que viveu no século XIX, 1800, né? Desencarnou em 1892. Então, como perguntou espantado, como Ernest Renan, numa de suas obras. Onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria, quanto a carinhosa Maria de Magdala? Né? Quem é o sábio que tem o tamanho de alegria, que é aquela certeza que a vida continuava? Foi Maria Madalena, a primeira. E aí, quando ela vê Jesus, ela corre para o discípulo e fala: eu vi o mestre, eu vi. Todos ficam assim, meio ressabiados, mas aí depois Jesus aparece para eles mais à frente. Então, que possamos saber que Jesus continua conosco. Jesus não é um personagem histórico que deixou as lições no passado. Ele continua interagindo com a gente. E isso foi uma coisa que Paulo experimentou. Isso foi algo que Paulo transmitiu nas suas cartas. A experiência do convívio pessoal com Cristo, que todo cristão deveria ter. E deve ter para conseguir a sua renovação íntima, para se transformar numa nova criatura, como ele costumava falar. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos estar com ele cada vez mais em nossos dia a dia, buscando a nossa renovação íntima, para desenvolver os sentimentos como Maria Madalena, sentimento de amor, o amor acima de tudo, para que possamos usar nossa inteligência em favor desse amor que vem de Deus. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.